Gente, acredite em quem tem pele em jogo. Aqueles que fazem deveriam falar e aqueles que falam deveriam fazer. Esse é um conceito chave do livro Arriscando a Própria Pele do Nassim Nicholas Taleb, que é uma baita indicação de livro para vocês lerem, em que ele pega um conceito que ele já explicava na parte final do livro dele, Antifrágil, e ele amplia e expande o livro. Praticamente é um conceito para você levar para a vida toda, em todos os aspectos da vida, seja na área financeira, pessoal, profissional, nos investimentos, que é uma forma de você se defender de charlatões. Como você vai acreditar em pessoas que não têm pele em jogo, não tem sangue não tem sangue naquilo que estão fazendo? Claro que isso é um conceito, só uma simbologia que eu estou explicando. Como que você vai acreditar em alguém que não teve os resultados que você queria ter? Essa é uma das um dos principais pontos chaves para você saber quem é charlatão, quem está querendo te enganar ou não. Porque, logicamente, se uma pessoa quer te ensinar algo, ela deveria primeiro aprender, saber do que ela está falando, não falar só da boca para fora. Se alguém quiser te dar um conselho de investimentos, investe em tal ação, investe em tal empresa, que essa empresa é boa, eu te recomendo tal fundo imobiliário. Mas se ela não investe nesse fundo imobiliário específico, ou nessa ação específica, ou mesmo se ela nem investe em ação, como que você pode confiar nessa pessoa que não tem pele em jogo, pele em risco? Praticamente, o Taleb, ele retrata de uma situação parecida, que ele vivenciou no livro, que ele conta aqui, que ele fala que um cara queria dar conselho de investimentos para ele, falar aonde investir, e o que o Taleb fez foi só simplesmente falar quantos milhões você tem investido, aonde você investe, qual que é o seu patrimônio. E o cara, esse conselheiro financeiro, ficou espantado com o Taleb. Por que ele ia perguntar isso? Simplesmente, isso é uma forma de você se defender de pessoas charlatonas, enganadoras. Porque imagina, se você quer comprar uma ação de uma empresa, por exemplo, vamos supor, qualquer empresa, e você vê que os próprios donos, os próprios diretores, os executivos dessa empresa, eles não têm ação da própria empresa. Se eles estão no topo, se eles têm informações privilegiadas, por que você deveria confiar nessa empresa? Se nem mesmo eles confiam, tem algo de errado, né? Algo estranho, porque não está mexendo com o deles, não está arriscando o patrimônio deles. Eles não têm pele em jogo. Na vida é a mesma coisa. Como você pode acreditar em uma pessoa que te promete tais resultados se ela também nunca teve, ou se ela fala que já teve tais resultados, vai te ajudar a conseguir muito se ela não conseguiu? Esse conceito de arriscar a própria pele não é um conceito muito fácil de ser explicado. Nós temos que nos atentarmos ao fato de que a maior parte das notícias, elas são ruídos e não fatos de verdade. É a única coisa que você tem que prestar atenção. Por exemplo, no mundo dos investimentos, tudo é notícia. Na verdade, a maioria das notícias que se passam são apenas ruídos, porque só pode haver uma queda, pode estar havendo uma queda temporária de uma determinada ação, por um determinado fator. Daí, todo mundo entra em pânico, todo mundo já quer vender a ação, pensa que essa ação está desmoronando, mas não, é só uma queda temporária. E esse ruído demais vai te atrapalhar no seu processo de investimento, porque é só ruído. Logo, logo, a ação vai voltar ao normal, por exemplo. É claro, bem claro aqui, na verdade, que o que eu te expliquei, na verdade, é apenas o meu ponto de vista, a minha interpretação que eu tive do livro, porque a sua pode ser diferente e nem de perto vai
Minha explicação vai resumir ou vai detalhar o que esse livro te ensina. Por isso que eu te recomendo essa leitura. Porque ela não tem preço. Porque você vai entender muitos outros conceitos na verdade, que eu não consigo te explicar aqui só por meio desse vídeo. E esse conceito de arriscando a própria pele exemplifica muito bem porque a crise de 2008 aconteceu, a crise do subprime do setor imobiliário. Isso porque muitos corretores, pessoas ligadas ao mercado financeiro, estavam passando para os seus clientes ativos que eles sabiam que eram podres, que não teriam retornos, mas eles só queriam vender e ganhar dinheiro. E essas pessoas, como não tinham pele em jogo, indicar esses investimentos ruins não impactavam elas ofertavam isso aos seus clientes. Ou também, a maioria dos bancos na verdade fazem isso. Eles não têm pele em jogo, porque eles têm metas de produtos financeiros para te vender. E esse é um conceito chave para que você entenda por que a crise de 2008 aconteceu. Foi por isso, por causa que muitos ativos podres estavam sendo jogados para os clientes, para as pessoas, por pessoas ligadas ao mercado financeiro. E as pessoas compravam sem nem saber. Por isso que você tem que entender o conceito de ter pele em jogo, porque isso não impactava para os corretores, para os agentes autônomos de investimentos, indicar investimentos ruins, aplicações ruins para os seus clientes. Mas se eles tiverem... Por isso que você tem que olhar se essa pessoa também tem essas mesmas aplicações, esses mesmos investimentos que ela está te indicando, se realmente é bom. Você pode perceber na história mesmo que os grandes imperadores do passado, como Alexandre o Grande ou qualquer outro, eles tinham pele em jogo, porque quando eles declaravam guerra para outras nações, para outros povos, eles tinham pele em jogo, porque eles estavam à frente dos seus exércitos em campo de batalha. Qualquer ação que ele tomasse ia ter consequência para ele. E você pode ver que hoje isso não acontece para a maioria dos presidentes que tomam decisões de guerra sem mesmo estar em campo de batalha. Isso vai afetar a decisão de milhares de outras pessoas que podem perder a vida. E ele não, porque ele vai estar só comandando na frente dentro de um escritório, sem ter pele em jogo. Não vai impactar diretamente ele. Por isso que eu acho o empreendedorismo um dos caminhos mais válidos que você pode percorrer. Porque se você não tiver pele em jogo, se você não se arriscar, você não fatura, você não ganha grana. E simplesmente as coisas não acontecem porque você não executou do jeito que você queria. E quando você tem pele em jogo empreendendo, você vai se forçar a fazer as coisas darem certo, achar uma maneira de vender mais, de faturar mais, ou talvez até vender o quanto você gostaria. Porque se você não fizer isso, se você não se desafiar à sua zona de conforto, é somente você que vai sofrer com isso e não mais ninguém. Empreendedorismo não é para todo mundo, na verdade. Nem todas as pessoas não gostam. Eu não recomendo que você seja empreendedor se essa não é a vocação, se esse não é seu sonho, se você não gosta de tomar riscos. Porque empreender é mais arriscado, tudo está nas suas mãos. É você que vai ter que fazer as coisas acontecer, vai decidir tudo. Você tem que fazer as coisas darem certo. Talvez pessoas como eu se sintam mais desafiadas a que tudo dependa somente delas mesmas, porque aí elas vão se desafiar mais ainda e gostam desse desafio. Outras não, outras preferem ter um conforto maior. Mas só que quando você se desafia mais, o seu crescimento pessoal, ele vai estar aqui em cima. Ele vai ser maior, porque você vai se desafiar. Você vai ter que fazer coisas que se você tivesse somente na sua zona de conforto, você nunca iria fazer, nem iria se desafiar a tentar melhorar seus resultados.
protagonista, você tem que ser o mestre da sua própria vida. É você que está no comando da sua vida e mais ninguém. Se você não tomar as atitudes, as ações corretas ou mesmo não tomar nenhuma ação, você não vai evoluir, você não vai para frente. E você não vai poder criticar, reclamar que outras pessoas te impediram. Eu não tenho sucesso por causa do meu filho, por causa da minha mãe, por causa da minha namorada, por causa do meu vizinho ou por causa de qualquer coisa. Você tem que se tornar protagonista, porque quando você se torna protagonista, os seus resultados, o seu sucesso vai depender somente de você. E é somente de você que tem que depender. Essa é a maneira que eu vejo como que você tem que lidar com a vida. O seu sucesso, o seu crescimento pessoal tem que vir somente de você e mais ninguém. Nenhuma outra pessoa é culpada por você não ter sucesso a não ser você mesmo.